Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A sabatina racional deve ser constante, diária, para que os ânimos se conservem sempre equilibrados, na medida do possível, pelas orientações e instruções dadas do presente e do futuro. Todos conformados pela jubilosa fonte alcondorada racional do Regígio Supremo a todos, a vontade de todos, o bem de si mesmos. Para encontrar essa justificação, é preciso levar em conta as instruções que recebem do conhecimento de si mesmos, por meio da planta de salvação eterna que está aí em vossas mãos. Então, não sabem que o ler e reler o livro Universo em Desencanto, que contém a vossa salvação, é viver mais tempo e prolongar a sua vida? Portanto, tratem de ler. Quanto mais lerem, melhor será para vocês. Agora vamos entrar na parte aguda do conhecimento racional. Todos ficam completamente emocionados por sentirem o autêntico conhecimento que dá a vontade de falar, dá alegria e emoção produzida pelo que vê, pelo que sente. É a parte aguda, não delirante. Não há quem não enlouqueça de alegria. Então, está aí como é feita a vossa salvação, deixando de serem animais racionais, bichos aqui deste chão, para voltarem a serem racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. E cada livro Universo de Encanto tem assistência do dono do livro para solucionar todos os problemas e casos da vida de quem está se imunizando. Para estas soluções, basta apenas a persistência do vivente na leitura. E, em primeiro lugar, todos no seu mundo de origem. Em segundo lugar, as curas por meio do fluido bom. Em terceiro lugar, a assistência do dono do livro para solucionar os problemas da vida do vivente. Em quarto lugar, o aumento dos anos de vida. Em quinto lugar, o racional superior orientando todos. Em sexto lugar, a descrição da formação deste mundo encantado, misterioso, que assim sempre foi mantido pelos encantados. E em sétimo lugar, todos no seu lugar de origem, é o que completa as 7 partes do porquê todos assim são e como podemos deixar de assim sermos para voltarmos a ser racionais, puros, limpos e perfeitos. Então, em primeiro lugar, todos no seu lugar de origem. E em sétimo lugar, todos no seu lugar de origem. Porfírio, o primeiro e o sétimo são a mesma coisa. Nós vamos até repetir essas 7 partes do porquê assim somos, todos somos. E em primeiro lugar, todos no seu lugar de origem, né? A palavra, né? E literalmente em sétimo lugar é a mesma frase. Fantástico, não é? Então, só tem uma explicação para isso, minha gente. Quando a gente pega no livro Universo em Desencanto, a gente entra no mundo racional como se estivesse entrando numa embaixada. Quando você entra numa embaixada num país diferente, você entra no país daquela embaixada. Então você, por hipótese, você está aqui no Brasil e quer voltar para os Estados Unidos. Você vai na embaixada dos Estados Unidos que tem aqui no Brasil. Quando você está dentro de uma embaixada, você está com as leis daquele país, daquela embaixada que você está. Exatamente. Você está sujeito às leis daquele país, daquela nação. E o livro Universo em Desencanto prova e comprova que é a embaixada do mundo racional. Precisa dizer mais o quê? Se a primeira etapa da sabatina racional, todos no seu lugar de origem, quer dizer, acabou o estágio da vida da matéria, acabou a influência magnética, você começa aí a entrar na regência das leis do mundo racional. Por isso é que, qual é a segunda etapa, que é a fundamental, talvez a mais importante de todas. Em segundo lugar, as curas por meio do fluido bom. Isso, porque aí a pessoa começa a perceber, pelas curas que vai tendo na leitura do livro, que se trata de um novo país, de uma nova nação, de um novo mundo, que é o nosso verdadeiro mundo de origem. Aí, aos poucos, nós vamos começar a nos conhecer.
Vejam que a compreensão do mundo eletromagnético é praticamente a quinta ou sexta parte, não é isso, João? Veja que a nossa memória é tão complicada, é tão difícil. E vamos repetir aqui, em terceiro lugar, a assistência do dono do livro para solucionar os problemas da vida do vidente. Em quarto lugar, o aumento dos anos de vida. É para dar tempo de desenvolver e sabatinar todo esse conhecimento. Em quinto lugar, o racional superior orientando todos. E aí sim chega a orientação do mundo racional. Veja, em quinto lugar. Na verdade, nós poderíamos até dizer que essas etapas elas ocorrem em grandezas diferenciadas simultaneamente. Quer dizer, as 7 partes vão sendo desenvolvidas, só que em maior intensidade a primeira parte, em menor intensidade as últimas partes, e aí é como que cada uma dessas partes vai sendo aumentada conforme a própria sabatina racional, para chegar no mundo racional, que é justamente a sétima parte, né? Maravilhoso. Em sexto lugar, a descrição da formação deste mundo encantado, misterioso, que assim sempre foi mantido pelos encantados. E em sétimo lugar, voltamos lá, todos no seu lugar de origem. Mas agora, real, que é o processo... Agora, literalmente, dentro do mundo racional. Sim, que é a desmaterialização da energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que esta energia se chama glândula pineal e que também podemos chamar de máquina do raciocínio. Esta é a energia que precisa ser desmaterializada, mas para ela sair da matéria precisa entrar na embaixada, pegar o passaporte, que é o livro Universo em Desencanto, e aí então voltar para o seu mundo de origem. E fazer a sabatina, né? E praticar todo esse processo maravilhoso que hoje nós podemos afirmar para quem está iniciando, principalmente para os iniciantes da cultura racional, que se mantenham cada vez mais firmes, e principalmente a sabatina. Mas olha, não é sabatina de grupos não, principalmente sabatina de grupos de pensadores. É um recado, mais ou menos, que eu sei que tem muita gente que se agrega em grupos para querer estudar. Pode, eu acredito que possa, nós aqui estamos fazendo uma sabatina, mas dentro dos limites. Não é uma sabatina de manifestação de ideias, porque ideias são dos pensadores. A sabatina, a verdadeira sabatina racional, você faz com os habitantes do mundo racional. Sabatina com bicho é sabatina de pensador. Sabatina de pensador é para destruir o pensador. Por isso que muitos estudantes da cultura racional ainda não compreenderam esse processo, e eu estou falando por mim também, porque a verdadeira sabatina é com o dono do livro. A quarta ou quinta etapa que você passa a ser orientado por ele, né, João? Quarto lugar, aumenta os anos de vida. Em quinto, sim, o racional superior orientando todos. Exatamente. A orientação vem na quinta etapa. Aí sim, quando a gente começa a fazer a sabatina do livro com o racional superior, vai querer fazer sabatina com o que sabe um pouquinho menos ou mais que você, não importa. Compreender? A sabatina racional é feita com os assuntos racionais em todos os sentidos, ou nosso programa tem essa finalidade. Aliás, é uma característica do nosso programa aqui, às vezes eu quero falar isso, eu acho que é oportuno bastante falar isso agora. Nós não estamos aqui para doutrinar, nem para revelar a verdade de qualquer que seja o sentido. Estamos aqui para divulgar isto, que é a sabatina racional, fazendo uma sabatina racional. E essa sabatina que nós fazemos no programa Terceiro Milênio, mérito da orientação que todos nós temos, a equipe toda e todos que aqui não estão, mas estão sempre presentes, é exatamente essa orientação que a gente recebe do mundo racional e levando este assunto da seguinte forma. Tudo que nós aqui falamos pela metade, porque nós todos ainda somos médiuns. Mas o outro que está, ou você que está aí do outro lado, no momento nos ouvindo, você sabe a outra metade e a vibração completa. Então,
A sabatina racional tem sentido assim, quando um fala uma coisa e o outro junta a outra coisa e fecha o entendimento. Parabéns para você que compreende os nossos vídeos, porque às vezes nós próprios não compreendemos aquilo que estamos falando e evidentemente não há sapiência em nenhum de nós de falar tudo, né? de ser completo na informação. Então a nossa informação é uma informação para sabatinar, para que a pessoa que está ouvindo, que está vendo, se quiser, vai fazer essa sabatina e vai dizer assim: eles poderiam ter dito isto e aquilo. É hora que complementa. Perfeito? Porfírio, só te interrompendo rapidinho, isso que você está falando, muitas das vezes, né, eu até tenho acabo absorvendo mais informação que muitos podem até às vezes pensar que não acontece, mas a gente lê, né, se não todos, a grande maioria dos comentários, né, dos programas quando saem a edição deles. E muitas das vezes eu vejo pessoas ali que dão algum complemento e que acaba, no meu caso, né, eu aprendendo mais ainda do que eu já tinha, né, até falado no próprio programa ali, ou pensado que eu tinha estudado, né, ou pensado não, achado que eu tinha estudado ali. Então tem pessoas às vezes que chegam ali... Eu confesso a minha deficiência pessoal, que é a seguinte: eu sei que não falei tudo que precisava ou gostaria de falar, mas a pessoa que está ouvindo, ela entendeu pelo mérito do que ela tem. Então não somos nós que fazemos a sabatina sozinhos, você faz. Então é essa sabatina que eu realço como válida, por isso nosso trabalho, nosso programa tem esse valor, é o nosso reconhecimento, é nosso ponto de partida, e nunca, mas nunca mesmo, a nossa pretensão de elucidação e acabar com os mistérios. Vocês não estão falando a coisa correta, vocês são uns inventores de coisas. Ninguém inventou nada. Estamos aqui repetindo a mecânica da sabatina racional, mas realçando sempre, não podemos deixar de entender que a verdadeira sabatina racional é com o dono da cultura racional. E o dono da cultura racional está no livro Universo em Desencanto. O dono e o livro são uma energia só. É aqui que a gente faz a verdadeira sabatina. Alguma controvérsia, Oswaldo, doutor Carlos? O Porfírio, inclusive, vem complementar. Você, com o livro na mão, você está dentro do mundo racional e sendo orientado pelo dono do livro, pelo racional superior. Então, você está com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dentro do mundo racional e com o racional se orientando. Então, vai resolver todos os problemas, vai ter tudo isso, né? Você vai saber da formação, vai saber, tem informação, tem proteção, tem o conhecimento e está dentro do mundo racional só com o livro. Então, cada um com o seu livro para receber a orientação. Cada um dentro da sua casa com o seu livro, lendo. Não precisa alguém para ensinar. O livro é para ensinar. O livro é o professor. Na cultura racional não tem professores. É verdade. Sobre o nosso programa, nosso entre aspas, programa Terceiro Milênio, o programa não é nosso, é propriedade deles aí em cima. A propriedade é deles e o mérito de qualquer coisa que saia certa é deles. Nós temos os nossos defeitos, se aparecer o defeito, o crédito dos defeitos é nosso. Mas a palavra sabatina racional é uma expressão, o racional costuma usar assim, né? A palavra sabatina racional tem lá no Novo Testamento: onde houver 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente. Todo mundo sabe quem falou essa frase. Mas no meu tempo de primário e ginásio, sabatina era sinônimo de prova oral. E a gente tremia, né? A gente tremia porque tinha que falar em público e tinha que responder, tinha que saber. Mas sobre o processo de desenvolvimento que está se falando aqui, progressivo, isso é muitíssimo assim, elevado, né? Meu estudo da parte de cultura védica concorda com tudo isso, né? Shmaranam Kirtanam Vishnoho Shmaranam. Shravanam Kirtanam Vishnoho Shmaranam. Primeiro a pessoa tem que se interessar sobre a parte invisível, perguntar ou ler, né? Antigamente não era de ler, era tudo por recepção auditiva.
Depois falava, ou se já estava adiantado, ficava cantando alguma coisa, porque queria se ligar naquela energia que era sobrenatural, né? Transcendental. E, por último, ficava a lembrança durante o dia, continuava a lembrança. Francisco de Assis costumava fazer isso também. Ele ensinava um mantra curtinho da tradição cristã para quem seguia a ele nos tempos dele, e a pessoa repetia muito aquilo de manhã e de noite. Durante o dia começava aquilo a ficar aquela lembrança. Por quê? Porque quando nós fizemos a desobediência lá em cima, nós abusamos do livre-arbítrio, nós descemos, caímos e esquecemos quem nós somos. Chega aqui com a lapidação, aos poucos vai vindo uma lembrança. Aí a gente pede, Deus me faz lembrar que eu sou seu filho, por favor, me dá a lembrança toda. Ele, não, vai estudar. Você fez pirraça, fez teima, agora você estuda para desenvolver, né? Daí vai vindo a lembrança. Eu escutei uma vez de uma entidade, ela disse, meu filho, porque é intelectual, aquela coisa de estudar, decorar, eu sempre queria decorar o estudo da cultura racional, que eu queria me ligar, mas não é por decoreba. Aí eu escutei, já cansado, já velho, ele disse, não é memória, meu filho, é ligação na energia racional. Aquilo foi uma bomba na minha mente, boa, né? Agora, resumindo, para a gente finalizar, ele manda a gente ler, depois ele fala que é para ler estudando, é para estudar. E estudo é individual. Depois ele manda divulgar, colaborar e participar da elaboração racional. Isso já é no coletivo. Tudo isso é desenvolvimento do raciocínio, tudo isso ganha esses bônus que está nessa lição, né? E, para finalizar, frases que eu gosto muito, isso é, cada um tem a sua natureza, mas ele diz assim textualmente, começa a desenvolver o raciocínio, começa a acertar sem querer em tudo. Olha que lindeza. Começa a desenvolver o raciocínio, começa a mudança no seu eu, a pessoa muda sem saber como mudou, para melhor. Isso tudo é ligação na energia racional. Isso tudo é a sabatina racional. E tudo isso com muita proteção, tudo se completa e se fecha, porque se a gente não tiver uma proteção, nada fica. Então está aí a resposta para as pessoas. Progressivamente. Para as pessoas que vão encarar 2021, que é uma réplica de 2020, não se esqueça que 2022 é uma tréplica da réplica de 2020. Então, as ferramentas, os robôs estão mais forte, mais condensado. Exatamente. Os robôs estão sendo destruídos porque a humanidade não é robô. A humanidade está vivendo de robô porque não entendeu, não quis se conhecer. Estamos ultrapassando a tolerância, assim entendemos hoje, que a natureza nos ofereceu. Claro que o mundo não vai acabar de hoje para amanhã, mas o mundo dos pensadores está cada vez mais difícil de viver dentro dele. Daí essa batina racional, que é para a gente se desligar do mundo da matéria e desmaterializar intencionalmente, para depois desmaterializar de fato. O intencionalmente é a primeira fase, primeira etapa, né, João? Todos no seu lugar de origem, é a intenção. E no sétimo, é a realização. Todos no seu lugar de origem, no mundo racional. Aí não está mais aqui nesse mundo de matéria, não há mais sofrimento, não há mais morte. Todos desencantados, salve a imunização racional. O programa Terceiro Milênio é uma grande sabatina para nós que o fazemos. E você que participa também, né? É só saber encarar o programa. Agora, se você olhar para o nosso programa, só completar, perdão, doutor Carlos. Concordando com isso. É porque quem assiste está numa sabatina também. É porque tem pessoas que olham para o nosso programa e dizem assim, mas esses caras não sabem o que estão falando, são uns burros, e somos mesmo. Ele está participando da sabatina quando ele fala isso. Um abraço, minha gente. Obrigado pelo prestígio, o crédito que cada um dá, aquilo que consegue realizar em si mesmo. Mas o livro que é o dono do conhecimento, né, João? Pô, filho, tem que dar o parabéns. Se assiste o programa, já está de parabéns. Mesmo quando não entende nada. Mesmo quando não entende nada. Mas uma hora vai entender, porque quanto mais você estuda, mais você desenvolve, vai abrindo sua mente e você vai entendendo. O que você não entende hoje, vai entender daqui a um tempo. Então, é só aguardar, continuar lendo e relendo, estudando, fazendo essa batina, que você uma hora vai entender. Então, o que parece difícil hoje, mesma coisa, você está no primário, querer entender
lá da faculdade. Não vai. Aos poucos você vai crescendo e vai desenvolvendo. Então, aguarde, continue firme e forte, você vai chegar lá. Não perca tempo, conheça o livro Universo de Encanto, a Cultura Racional, a Imunização Racional, já que se fala muito aí na doença que está rodando, e imunização, vacina, o livro é uma vacina contra todos os males. Então não perca tempo. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e salve.